Bom, eu queria falar de um assunto um pouco diferente desses, mas também que me indignou nos últimos tempos aí, que é em relação à Secretaria da Cultura. A gente viu só um minutinho, tá falando. A gente viu algumas ações sem diálogo com a comunidade que o governo tem feito ultimamente. Cito aqui a questão do coro. Acho que todo mundo acompanhou o maestro do coro, o Arthur, um maestro que vinha há tempo fazendo um excelente trabalho à frente do coro municipal, foi simplesmente na virada, aí, acho que os primeiros dias de janeiro, comunicado que sairia do coro. Bom, do ponto de vista legal, a secretária tem todo o direito de fazer a reestruturação que ela quer. Agora, causa estranheza, porque a secretária Tatiane Friso foi vereadora aqui com a gente, comigo há algum tempo, sempre disse, sempre se pautou pelo diálogo, e quando assumiu, fez reunião com o coro municipal, colocou que qualquer questão ela estava disposta a ouvir as pessoas, a conversar com as pessoas. Foi uma discussão, peço a parte não teve possível. uma discussão alguma, foi uma questão unilateral, autoritária, sem debate, que eu acho que assim, mereceria pelo menos algum esclarecimento, porque todo mundo reconhecia o trabalho que o Arthur vinha fazendo à frente do coro municipal. Nesse sentido também, eu quero aproveitar aqui e dizer, em relação à LOAS, que nós aprovamos, acho que foi uma emenda do PCdoB, que era um valor para a cultura, ali, incluindo o coro municipal, que isso ainda não foi efetivado. Para vocês terem uma ideia, no fim do ano passado, o coro, que fazia 20, 30 apresentações durante o ano passado, no Natal, nesse período, não foi feito nada. Não teve nada, quase, praticamente, de contrato ou de apresentação no coro municipal. Isso entristece, porque a nossa cidade, ela tem que vir num crescente em todas as áreas, inclusive na cultura. Aí, quando se faz esse tipo de coisa, nós ficamos realmente tristes, pedimos para que o governo, para que os secretários, as secretárias do governo Adiló, seja mais transparente, converse mais com as pessoas, que as pessoas podem até entender. Nós pedíamos isso em várias coisas. Eu lembro da questão das podas das árvores, se pediu isso em várias coisas, mas parece que não, que é mais fácil fazer dessa forma. Só esse minutinho que me resta, uma luta que nós vamos levar também agora, nos próximos dias, sei que tem mais vereadores e vereadoras envolvidas, é em questão ao transporte escolar. Eu tenho recebido de várias pessoas, a questão do transporte, ela não é só uma comunidade ou uma questão de valor, ela é uma questão de segurança aos estudantes, aos jovens, às crianças que pegam o transporte. Porque se não tem transporte, eu cito aquela região ali da Parada Cristal, tem que atravessar, primeiro tem que atravessar a BR, que é perigoso. Segundo, que mesmo que não seja 2 quilômetros, é 1.700 metros, como tem algumas casas, o caminho é pelo meio do mato. Não vamos esquecer da Naiara, que a Naiara não seja só uma semana municipal da Naiara, é uma segurança às pessoas estarem, ter um transporte para ir. A região do Canyon, que é lá no José Bonifácio, eu recebi de ela foi minha aluna, agora ela é mãe, o irmão dela de 12, a irmã dela de 12 anos, ela disse, a minha irmã não consegue pegar o ônibus do Canyon para ir lá no José Bonifácio. Ela tem medo, é perigoso. Gente, as pessoas têm que ter uma adaptação, foi tirado muitos transportes escolares, vai ser uma luta. Eu vou tentar reunião com a SMED, com esses
familiares. Tem um grupo de WhatsApp disso, acho que a vereadora Daiane também está nesse grupo, não sei se tem mais algum vereador, mas nós vamos atrás para ver realmente o que está acontecendo com esse, que eu preciso falar nesse momento, que está parecendo um desgoverno. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Juliano Valim.